estamos entrevistando a professora Denise sobre o tópico mediação judicial. A primeira pergunta é voltada à mediação em como ela é vista como uma vantagem para a solução de conflito. Primeiro, para falar de mediação, a gente tem que entender o que é um conflito. É quando as partes não se entendem. Então, precisa de alguma coisa, alguma estratégia para que possa ser solucionado. Então, dentro da solução de conflitos, tem várias formas e a mediação é uma delas. Então, a mediação, ela é de suma importância, porque ela vai resolver de forma muito mais rápida e ágil para ajudar a justiça, que às vezes não dá conta do volume de trabalho que eles têm. Então, a importância da mediação, ela tem sido considerada por todas as áreas, da área jurídica e da psicologia também. A segunda pergunta que nós queríamos saber é: quais são as técnicas da psicologia que podem ser utilizadas na mediação? Bom, a psicologia, ela se propõe a ter uma escuta ativa. Uma escuta ativa e sensível, ela consegue captar as dificuldades das partes. E aí ela não entra no processo de julgamento, mas de analisar o interesse de uma parte e de outra. Então, o diálogo socrático, que ela é uma técnica também conhecida como questionamento socrático, ela possibilita ampliar esse diálogo. Então, eu posso conversar com uma parte e conversar com a outra de forma imparcial e obter os resultados que eu preciso. E aí eu vou compreender qual é a demanda de uma parte, qual é a demanda da outra parte e fazer esse entendimento. Então, as técnicas partem muito desse vínculo ou rapport, que a gente chama de rapport, é o vínculo que a gente faz de confiança, de você me contar como foi o início do problema e a outra parte também me falar do início do problema. A partir do momento que eu entendo da onde surgiu o mal entendido, eu vou conseguir direcionar perguntas que proporcionam a pessoa ter um despertar ou um toque de consciência e entrar num consenso. Esse consenso é que vai fazer mediação. Mas eu só consigo fazer essa mediação se eu entender o interesse das partes e a dificuldade desse diálogo. Por isso, o diálogo socrático. Professora, a terceira pergunta, no caso, é: qual seria o impacto da mediação em um processo jurídico, mesmo que não haja, eventualmente, um consenso entre as partes? O impacto, ele ocorre quando ele não tem uma boa solução, tá? Então, se eu consigo fazer uma mediação e consigo resolver, o problema é resolvido. Mas o impacto, quando eu consigo resolver, é menos um problema para a justiça. Mas quando isso não é possível, quando as partes não entram num acordo e o mediador não consegue fazer essa mediação de uma forma que atenda a justiça vai ter que buscar outras alternativas. E as alternativas pode ser até buscar um perito, seja um psicólogo, que é um perito, para acompanhar o caso, para tentar ajudar o juiz a decidir de uma forma que às vezes ele não tem um profundo conhecimento. Então, o juiz ele vai estudar, ele vai fazer o magistrado dentro das normas que ele propõe. Mas ele não tem que entender de psicologia, nem testes psicológicos. Então, se a mediação foi um primeiro passo e não foi possível, ele vai buscar um segundo passo. Senão, ele vai dar o veredito dele. Então, a mediação é uma estratégia, um primeiro momento de resolução. Se não, ele vê que o caso é muito complexo, ele pode também trazer: olha, eu quero um perito para acompanhar. E aí ele vai ter muito mais fundamentação para fazer a decisão dele. A senhora acha que a mediação pode reduzir a quantidade de processos jurídicos? Com certeza, não só reduz, como vai colaborar com a justiça em grande escala. A partir do momento que todos os processos foram informatizados, o volume de processo aumentou, eu vou falar que triplicou, porque a facilidade, você vai lá e insere o processo. Muitas vezes o juiz não dá conta também, e a sua equipe, de analisar em tempo hábil, por isso a morosidade da justiça. Quando você vê casos mais simples que podem ser resolvidos com a mediação, isso é menos um processo para a justiça, é menos um trabalho, isso caminha. Então, eu acredito que deveria ter mais mediações com o processo de agilizar a justiça, com esse propósito de agilizar a justiça. Acho que isso foi um grande ganho para a justiça, quando ela descobriu
e que ela pode utilizar esse meio. Só que eu acho que precisa de mais pessoas, mais especialistas, mais profissionais da área fazendo isso. A senhora poderia me dizer a diferença entre o acompanhante terapêutico e o mediador? O acompanhante terapêutico é um psicólogo que ele estuda e ele vai trabalhar o comportamento. Então, ele não precisa ficar numa clínica, ele pode acompanhar a criança na escola, ou idoso, uma pessoa que tem fobia e com ela a um shopping, uma pessoa que tem fobia de pessoas. Então, ele acompanha porque ele vai trabalhar o enfrentamento. Então, ele vai entender quais são as dificuldades e levar para que ela possa superar essas dificuldades enfrentando o problema. Já o mediador, ele é um meio da justiça, ele não precisa ser, não é um psicólogo, é um advogado que vai mediar, mas ele vai entender do lado emocional e psicológico. Embora nós temos psicólogos advogados, temos advogados que fizeram psicologia e que fazem as duas coisas, mas o mediador, ele tem essa sensibilidade de ouvir, de captar. Então ele trabalha com também formas de perguntar para que a pessoa possa refletir de uma forma mais clara, sair daquela hiperreflexão, mas chegar num consenso, trazer o ideal para o real e a pessoa trazer para a realidade a sua situação e tentar chegar num consenso com a outra parte. Então o mediador, ele não precisa ser um psicólogo, ele é um profissional que vai estudar, especializar nessa área de mediação, mas ele tem conhecimentos, a importância do rapport ou do vínculo. Rapport é uma linguagem da psicanálise. O vínculo é a mesma coisa que o rapport, porém, as outras abordagens falam do vínculo. O vínculo, ele pode curar as pessoas, por causa da confiança, da aceitação, do entendimento. Então, o mediador, o papel dele é ali mediar o conflito. O acompanhante terapêutico não. Ele vai acompanhando, orientando, entendendo as dificuldades e ajudando o paciente. Se a senhora acha que com o avanço da mediação, o âmbito jurídico no formato que conhecemos hoje vai um dia se tornar obsoleto. Resumindo, a mediação é o futuro do Poder Judiciário? Pergunta complexa, importante. Por quê? A justiça nunca vai se tornar obsoleta porque existem vários tipos de processos, tá? Processos que vão lidar saúde mental, vão lidar problemas da criminologia, problemas financeiros, mas com certeza a mediação, ela sendo trabalhada e trazendo mais profissionais, o jurídico, o judiciário compreendendo isso e abrindo essas portas, eu acho que vai reduzir mais da metade. As audiências já não são só presenciais, agora também são digitais, né? São online. E isso facilitou para quem está em outro estado, para quem está em outra cidade, quem está acamado, quem não pode sair. Então, mas nem todos os advogados sabem lidar com a informatização. Então, ainda prefere um tipo de audiência presencial. A mediação, ela se tornará também um processo presencial e também online. Porque eu acredito que acho que esse é o grande desafio da mediação do futuro. Ela tem os dois aspectos, como a justiça também está tendo hoje, né? Então, hoje nós temos audiências online e também presencial. A mediação também precisa se tornar nesse formato. Aí sim ela vai expandir. Mas ser obsoleto eu acho que é um pouquinho cedo para falar sobre isso. Então, obrigado, professora Denise. Em nome de toda a equipe, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Por contribuir com essa discussão nossa, né? É isso aí. E eu quero agradecer a vocês também e parabenizar pelo trabalho, porque fazem vocês lerem, estudarem, buscarem referenciais. Isso é uma forma de estudo bem descontraída, né? Muito obrigada a vocês e sucesso aí no trabalho de vocês, tá? Bom dia, estamos aqui. Fale seu nome, seu curso e seu semestre. Oi, bom dia. Me chamo Evelyn. Estou no 5º semestre de Direito aqui na Católica, no campus Pituaçu. E o que é que eu poderia contribuir hoje para o trabalho de vocês? Evelyn, qual
é a sua opinião sobre mediação judicial? Mediação judicial, pelo que eu estudei, é um processo na qual não vai dar sequência àquele determinado fim, ajudando as partes a entrarem em um acordo. Você acha que contribui para o meio jurídico atual? Olha, depende. Em muitos casos sim, mas em outros casos nem sempre fazer acordo entre as partes vale a pena. Em muitos casos sim, porque hoje o nosso judiciário está muito repleto de processos e de coisas que não necessitam necessariamente ajuizar. Então, óbvio que é preciso fazer um acordo e tal. Às vezes só foi só uma discussão e não precisava nem ir até aquela medida e tal. Então, vou colocar o depende, né? Porque tem casos que, de certa forma, um acordo não vale em meio ao prejuízo, ao dano que veio aquilo. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de saber qual é o seu nome, o seu curso e em que semestre você está. Victor Santos, Psicologia, último semestre. Certo. O que você sabe sobre mediação judicial? Eu não recordo de ter ouvido sobre o termo mediação judicial em conjunto, assim. Não me recordo, assim. Então, o que você sabe sobre mediação? Então, em psicologia, quando a gente pensa na ideia de mediação, sobretudo quando a gente vai para a ideia da psicologia jurídica, a gente pode pensar na mediação de conflitos, onde a gente tem duas partes discordantes que entram em um processo judicial e ao invés de que isso seja levado para a área jurídica, por exemplo, para a frente de um juiz, para um fórum em afim, acontece ali uma mediação. Inclusive, tem algumas rodas jurídicas em psicologia que a gente faz essa mediação de conflitos, inclusive com a pessoa que cometeu o crime e a vítima desse crime de algum modo, né? Isso pode acontecer. Há algumas experiências exitosas no Brasil, mas ainda é uma experiência muito recente, assim. Aqui na Bahia a gente tem 2 ou 3 instituições que fazem isso. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de saber o seu nome, o seu curso e em que semestre você está. Eu sou Manuel, eu sou de Direito e eu estou no 2º semestre agora. Certo. Você sabe o que é mediação judicial? Não tenho certeza. E você consegue ter uma ideia, assim, sobre o que seria? Eu acredito que seja quando o judicial ou o juiz em si, o direito entra em ação para mediar uma situação como, por exemplo, um processo ou um divórcio, que aí vai ter mediação de juiz ou algo que o meio jurídico vai intervir. Certo. Obrigada.